Vamos lá, vamos trabalhar. Quem me ajuda, título da lição e verso? Pode. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Maravilha. Para quem já se adiantou aí na lição, deve ter reparado que a gente tem em sequência aí várias lições estudando a mesma mensagem angélica, a primeira das três mensagens, e a lição de hoje é parte desse processo. Qual é o objetivo da lição de hoje? Qual o ponto central de atenção da lição de hoje? O ponto central da lição tem a ver com a questão de por que o juízo é uma boa notícia. Ou seja, por que o anúncio de que a gente vai passar por um tribunal, vai se sentar no banco dos réus, vai receber acusações, porque isso é uma boa notícia. Qual é a essência dessa boa notícia? Por que a noção de juízo para quem é do povo de Deus é uma boa notícia? Para a gente entender isso, é óbvio que é necessário a gente voltar à origem disso, ou seja, a gente tem que voltar no tempo, entender a história do pecado, entender o processo do anúncio do juízo, para daí entender onde é que está essa boa notícia. Bom, a história do pecado é relativamente simples, porque a gente já vem estudando essa história há algumas lições. Essa não é a primeira das lições que retoma esse tema. Mas duas coisas são importantes de lembrar nessa parte inicial. Número um, a história do pecado implica em uma retirada do ambiente para o qual fomos criados. Fomos criados para um ambiente onde a felicidade é plena, onde a perfeição reina, onde a paz é eterna, e lançados num mundo onde a paz não existe, a eternidade desaparece e o nosso ambiente se perdeu. Portanto, sem perfeição. Dentro desse contexto de um mundo imperfeito, somos convidados para voltar para casa, para voltar para esse mundo perfeito, esse ambiente perfeito de eternidade plena que Deus concedeu na fase inicial da criação. O problema é que esse processo de retorno implica em a gente perder coisas que ao longo do processo do pecado a gente acumulou, ou seja, abandonar ou desfazer coisas que o pecado produziu. E isso não é uma tarefa simples. Essa tarefa de abandono, essa tarefa de mudar as condições, é uma tarefa de uma vida inteira. E uma tarefa que dói um bocado. Porque as coisas que o pecado agregou são coisas que nós passamos a acreditar ou gostar. Demos crédito ou gostamos dessas coisas. E porque nos esquecemos, ou porque nunca vivemos as coisas do processo da criação, esse, às vezes, é um processo distante para a gente. Esse é o primeiro elemento importante da história do pecado. O segundo elemento importante da história do pecado é entender que todas essas coisas que foram impregnadas no mundo de pecado tiveram um resultado definitivo. O desligar-se de Deus produz morte. O problema é que essa morte não é instantânea. Essa morte é de curso de prazo. Essa morte é em longo prazo. E exatamente porque a morte é em longo prazo, duas coisas abrem-se para a gente em consequência disso. A possibilidade de eu entender as consequências do pecado, ainda que haja coisas no pecado das quais nos acostumemos ou gostemos, a história do pecado em longo prazo nos mostra a degeneração do processo, a ponto de eu entender qual é o resultado do pecado. Seja por assistir o resultado último, seja por assistir os resultados parciais da degeneração. Porém, ao mesmo tempo, abre-se um segundo caminho, que é enquanto eu assisto a desgraça do pecado, eu lembrar, entre aspas, de coisas que eram infinitamente melhores do que o pecado, ainda que eu nunca as tenha vivido. E aí essas duas possibilidades apresentam para a gente um mecanismo de escolha. Voltar para isso que eu entendo que deveria ser o que deveria sempre ter continuado, ou permanecer nas condições atuais. Esse é o desenho da história do pecado. O problema é que para eu me livrar da história do pecado, é necessário que algo aconteça, e esse algo que tem que acontecer é o pagamento do preço da justiça. Porque o desligar-se de Deus significa discordar da vontade de Deus. Uma vez discordar da vontade de Deus, o resultado disso é morte. O único jeito de voltar é se Deus permitir que essa volta aconteça. Para ele fazer isso, é necessário o pagamento.
Onde está a essência disso? Tá lá no Gênesis, quando o decreto de Deus para a essência do pecado se estabelece. O salário do pecado é morte. Quando a gente vai ao Novo Testamento, a gente vê a inversão disso, ou seja, lá no Novo Testamento a gente encontra a expressão de que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é vida. E é gratuito por uma razão. Deus oferta gratuitamente. Não é gratuito para ele, é gratuito para quem recebe. Não é gratuito para ele porque há um preço, ou seja, dentro da estrutura do pecado, existe uma questão estrutural, existe um modelo estrutural. Qual é esse modelo estrutural? O que acontece dentro do processo do pecado? Quando você tem o dom gratuito ofertado, ele é gratuito para quem recebe, não é gratuito para quem dá. Não é gratuito para quem dá, por quê? Porque a justiça exige que aquilo que é para o lado do pecado, a liberdade, para o lado da perfeição, também seja. Ou seja, o mesmo Deus que permite que eu escolha diferente dele é o Deus que se oferta para permitir o retorno. Justiça forense na forma completa, ou seja, para que alguém seja perdoado do erro que cometeu, é necessário que alguém oferte o perdão. Porém, quem está do outro lado, quem está do lado do pecado e vai receber a consequência do pecado, olha para aquele que oferta o perdão e diz: por que para ele e não para mim? O que é uma coisa natural. Dentro do mundo mal, quando eu não posso obter o bem, o que eu faço? Eu quero que o outro sofra junto. Então, para que esse sofrimento do outro não aconteça, é necessário que alguém decida entrar no meio do caminho e falar: ok, você quer a justiça porque você escolheu o mal e vai ter a consequência? Ok, eu executo a justiça em mim. Pode ser assim? Eu não tenho culpa, me oferto voluntariamente por aquele que tem culpa para que ele possa receber o perdão. Só tem um detalhe: eu me oferto por ele e por você também, ainda que você não queira a oferta. E essa é a justiça de Deus manifesta no processo. Quando a gente olha o desenho da história do pecado, então a gente entende por que o juízo acontece e por que a história chega ao final. Essa é a essência do que a gente viu durante a semana na proposta do juízo como uma boa notícia. Ou seja, onde começa essa história? Começa em a gente entender por que que o juízo precisa ocorrer. Durante toda a história do pecado, pessoas exerceram pecado, pessoas executaram ações de pecado, pessoas escolheram o pecado, ainda que não tenham executado as ações, e viveram assim. Em algum momento da história da vida dessas pessoas, elas chegam diante das pessoas e dizem para elas: mudei de vida. Dizem para elas: escolhi mudar. Dizem para elas: encontrei um outro caminho. Todo mundo olha e diz: não acredito. Todo mundo olha e diz: não é possível. Todo mundo olha e diz: isso é mentira. Todo mundo olha e diz: não, não é assim. Porque é necessário um juízo. Porque alguém tem que arbitrar se aquilo que foi escolhido é verdadeiro ou é falso. Alguém tem que entrar em cena e dizer: é legítimo, não é legítimo. Juízo é isso. Juízo é Deus entrando em cena em um cenário que pessoas disseram: acredito em Deus e quero voltar para casa, e tem uma galera na torcida dizendo: é mentira, é mentira, é mentira. A essência do que a gente encontra no texto de Apocalipse: o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. E a essência do que está no mesmo texto, dizendo: esse é o acusador dos seus irmãos, que os acusa de dia e de noite. A essência não é Satanás diante do trono de Deus dizendo: ele é pecador. Embora essa acusação persista no universo. A essência é você viver diante de pessoas que vão dizer que a escolha não é legítima. E alguém precisa se levantar e dizer: a escolha é legítima. Alguém precisa se levantar e provar, demonstrar, com todas as letras, que a escolha foi legítima. Porque ao fazer isso, esvazia não só a acusação, mas mostra que todos os acusadores não fizeram a escolha. E por isso estão acusando. Esse é o juízo. Ou seja, por que é necessário um juízo antes que Jesus volte e não depois que ele voltou? É necessário um juízo antes que ele volte, porque para que ele possa levar pessoas para lá, as amarras que prendem essas pessoas nas acusações feitas precisam ser soltas. Isso é o juízo.
O juízo pré-advento nada mais é do que Deus se levantando em defesa do seu povo. E aí, quando a gente vai a Daniel, a gente entende o significado disso. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, os dois próximos textos que a gente vai estudar daqui para frente, apresentam exatamente isso. Se você olhar a história dos reinos, lembra da visão do rei Nabucodonosor, depois repetida em Daniel 7, na visão dos 4 animais de Daniel, o que você tem ali? Na descrição da visão de Nabucodonosor, você tem a demonstração da história do mundo e como ela termina. De uma forma aberta, de uma forma geral, sem detalhes. Quando você vai ao capítulo 7 de Daniel, o que você tem ali? A expressão dos reinos que atacaram o povo de Deus durante todo o tempo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os 10 reinos. Depois um reino que surge entre os 10, derruba 3 deles. Toda a expressão do capítulo 7 de Daniel é a demonstração de como os reinos do mundo, a galera sentada na arquibancada, acusa o povo de Deus de que a decisão que eles tomaram não é legítima. É aquela velha história, você tem a notícia que você não quer ouvir, em vez de você reclamar da notícia, você mata o carteiro. O desenho é esse. O que a gente tem ali é um povo inteiro dizendo, não é legítimo, queremos que eles também sejam destruídos conosco. Já que a gente vai morrer, eles também morrem junto. Essa é a questão. Capítulo 7 de Daniel é isso. No meio do capítulo 7, quando é anunciado todo esse processo, o que aparece ali? Lembram do texto? Daniel 7, verso 9 em diante. Abre lá, dá uma olhadinha, se você não lembra. Qual é a cena que aparece a partir dali? Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Para aí um pouquinho. Enquanto ele olhava o quê? O que passou antes na cena? Os 4 animais, os 10 chifres, chifre pequeno. Lembra? A história é essa. O que acontece aí? Então, aí um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. Cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Segue. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem, que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Aí. O que a gente tem nessa cena? Percebe? Todos os reinos apresentados e aparece na última fase disso a mesma cena de sempre. Alguém com palavras de arrogância, com palavras de blasfêmia, fazendo acusações. O que você vê dentro desse contexto das acusações que aparecem ali? Mesma história. Tem alguém que aceitou a Deus, tem alguém perseguindo o povo de Deus. Se você olha essa cena, no caso específico do capítulo 7 de Daniel, essa cena tem uma duração, ela tem uma duração de 1260 dias, em que o povo de Deus é perseguido, acusado e, de alguma forma, atacado. Quando você chega ao fim dessa visão inicial, o que aparece em cena? Aparece em cena algo interessante. Daniel é deslocado de visão, então ele deixa de olhar para a terra, onde essas coisas estão acontecendo, e os seus olhos voltam-se para onde? Para o céu. No céu, o que ele vê? Um ancião de dias, percebe as vestiduras e a descrição dele. Tem duas coisas nessa descrição que são importantes. A vestidura é branca, mas não é só a veste que é branca. Os cabelos também são. Portanto, temos dois símbolos aqui. A pureza daquele que julga e
a eternidade daquele que julga. Por isso, o ancião de dias. A descrição dos cabelos pretinhos na cabeça. Ou seja, muito tempo de existência. Esse muito tempo de existência dá duas questões de legitimidade. O tempo, a eternidade, e a sabedoria acumulada nesse tempo, para poder dizer é justo, não é justo. Portanto, não é qualquer um que julga. É alguém que vive eternamente. Não é qualquer um que julga. É alguém que tem as vestes limpas na justiça. Ele se assenta, põe-se os tronos, abrem-se os livros e tem uma plateia. Percebe? Na terra eu tenho uma plateia acusando o povo de Deus. No céu eu tenho uma plateia aguardando a definição de justiça. Portanto, tem duas torcidas na cena. A primeira torcida é a turma do deixa disso. Você escolheu Deus, larga a mão. Você escolheu Deus, isso não vai durar. Você escolheu Deus, isso não dá certo. Do outro lado, eu tenho uma segunda torcida. Essa torcida espera o momento do dito está feito, terminou o juízo, porque a hora que isso for dito, duas coisas acontecem. Sobre a galera do deixa disso, os juízos de Deus, Apocalipse 15 e 16. Sobre o povo de Deus, o que acontece? Festa, júbilo, alegria. Foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, a segunda parte. Quando a gente olha essas duas cenas, a gente começa a entender por que o juízo é uma boa notícia. De um lado tem pressão, do outro lado tem a legitimação do povo de Deus. Por isso, quando a cena termina, quem aparece nela? Percebe que ele faz uma interrupção breve, ele está descrevendo o julgamento, ele faz uma interrupção breve para a gente não esquecer do que está acontecendo lá embaixo. E ele volta a olhar lá para baixo e o que ele vê? O chifre pequeno continua emitindo palavras de blasfêmia, continua arrogante, continua perseguindo o povo de Deus. Aí ele volta para o céu para dizer, calma que o julgamento está terminando. Terminou o julgamento, ele olha e vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Percebe? A cena aparece agora com alguém que se comprometeu no juízo. Portanto, quando o juízo termina, aquele que é semelhante ao Filho do Homem, portanto, aquele que se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como unigênito do Pai, vai ao Pai e recebe dele o quê? Domínio eterno. Ao receber domínio eterno, o que ele pode fazer? Ele vem à terra e resgata os seus, porque o julgamento terminou. Portanto, o que é o julgamento? No fim das contas, é Deus em defesa do seu povo. Já que você estava com a Bíblia aberta, só vira mais 2 ou 3 páginas à frente e olha o início do capítulo 12, que é o fim da história. Os primeiros 3 versos do capítulo 12. O que diz aí? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Agora, segura esse texto de novo e muda o tempo. Que tempo nós vivemos? Tempo do fim. Quando começou? 1798. O que acontece depois? Naquela ocasião, se levantará Miguel em defesa do seu povo. 1844. Que tempo estamos? Estamos no tempo do juízo. Portanto, como é que eu posso ler esse verso? Em nosso tempo, Deus se levantou em nossa defesa. Nossa defesa segue em curso. E em nosso tempo, o povo de Deus será salvo. Entendem o texto? Por que que o tempo em que vivemos é um tempo privilegiado? Porque todos os que foram povo de Deus e que estavam vítimas da galera que gritava na arquibancada morte, destruição, lembra? Arquibancada de Roma, Império Romano, Coliseu, vira o polegar, não vira o polegar, mata os sujeitos na arena, não mata os sujeitos na arena. Toda a galera que grita pela morte do povo de Deus, agora vive o quê? Vive o tempo do juízo. O tempo em que Deus faz justiça. Todos os que viveram como povo de Deus antes de nós, viveram a esperança disso. Nós vivemos
a certeza disso. Porque o juízo é uma boa notícia. Porque todo mundo que viveu antes da gente nos últimos 6.000 anos viveu esperando por isso. Só nós tivemos a chance de chegar aqui e assistir ao juízo. O problema é que a gente tem que decidir para onde a gente olha. Eu posso olhar para a galera da acusação e o mundo vai de mal a pior e as acusações só aumentam. Ou eu posso fazer o que Daniel foi chamado para fazer. Então olhei e vi que depois disso, para onde ele olhou? Para o céu. E quando ele olhou para o céu, o que ele viu? Deus de pé em defesa do seu povo. Quando ele olhou de volta para a terra, o que ele viu? Arrogância e blasfêmia. Mas ele voltou a olhar para o céu e que viu? O juízo tem um fim. E quando termina, o Filho do Homem se levanta nas nuvens do céu e vem buscar o seu povo. E estabelecerá seu reino, que jamais será destruído. Portanto, a questão da boa notícia e a compreensão do que é o juízo dá ao povo de Deus não só esperança. Para quem viveu antes de nós, sim, esperança. Mas quem vive hoje não é mais esperança, é certeza. Ou seja, não é mais a expectativa de que virá o juízo, não é a expectativa de que Deus sairá em defesa do seu povo, não é uma esperança futura. A nossa condição é certeza, nós vivemos o juízo. Portanto, levantai as vossas cabeças ao céu, vossa redenção se... Entendeu a questão? Essa é a boa nova do juízo. Qual é o problema com a boa nova do juízo? O problema com a boa nova do juízo é que a boa nova do juízo abre uma outra questão em tela. De que lado dessa cena eu tô? Eu tô do lado da cena da galera que diz não é legítima a decisão. Ou eu tô do lado do povo de Deus que escolheu Deus? Essa é a questão importante do juízo. O juízo, ao mesmo tempo que é uma tremenda e uma boa notícia, ele é do outro lado uma advertência. Uma advertência de que ordem? Existem dois tipos de advertência. A advertência do sujeito que já está no fim do percurso e já tomou uma decisão contrária, que é o anúncio de que caiu a grande Babilônia. É a segunda das mensagens. Ou a advertência é contrária a essa. A advertência é: temam a Deus, deem-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vinda é a hora do seu juízo. A advertência, nesse caso, é positiva, no sentido de você tem tempo e está vivo, portanto, escolha o lado certo do juízo. Escolha o lado que tem defesa no juízo e não o que tem condenação. Porque você ainda está vivo, porque eu ainda estou vivo. Portanto, a mensagem do juízo é boa notícia em duas dimensões. É boa notícia porque o tempo chegou e Deus está em defesa do seu povo, mas também é boa notícia porque eu estou vivo e posso escolher o lado certo dessa mesma história. E é por isso que a questão do juízo é tão solene no livro de Apocalipse e abre a primeira das três mensagens. O tempo chegou e não há mais tempo. O tempo chegou e a história está terminando. O que acontece nessa história? O que acontece nessa história é a gente vive um tempo que é peculiar. Peculiar para nós, porque a gente conhece a história. Peculiar para nós, porque Deus... Fica tranquilo aí, filho. Ele é o único que pode fazer barulho e não tem problema. Os outros não podem. O que acontece? Dentro desse contexto, nós temos duas questões em tela. Uma é, temos a chance de anunciar essa história, ou seja, a mensagem do temei a Deus e dai-lhe glória não é uma mensagem para nós, embora sirva de advertência para nós. Ela é uma mensagem a ser dada ao mundo que precisa ouvir. O povo de Deus tem para si uma advertência de que, enquanto Laodiceia corre o risco de ser morno, tem a verdade, mas não vive a verdade. Então, nesse sentido, temam a Deus, dai-lhe glória, tem a ver com a gente escapar das artimanhas de Laodiceia. Mas, por outro lado, o temam a Deus é uma mensagem a ser dada ao mundo, é uma mensagem a ser pregada ao mundo. É o que texto de Mateus 24:14. Ou seja, há algo a ser testemunhado ao mundo. Existe um povo que tomou uma decisão e a decisão é legítima. Isso precisa ser avisado ao mundo. A decisão ainda está em aberto, ela pode ser tomada por qualquer pessoa. Essa é a mensagem a qual somos chamados a ser atalaias no último tempo da história.
Portanto, a expressão da boa notícia do juízo, ela é boa para nós no aspecto de que o juízo chegou, mas ela é também um encaminhamento de missão. Há uma porção de pessoas que precisa receber a mesma notícia de que o juízo está em curso e ainda há tempo. O tempo é curto, o tempo é escasso, ele vai acabar, mas ainda tem tempo. Por outra via, tem uma questão interessante dentro da mensagem do juízo, que é a questão do qual é o parâmetro para um julgamento. E essa é uma outra parte da mensagem que o mundo esqueceu. Juízo implica que um tribunal entrou em sessão e um tribunal apresenta provas de um lado, provas de outro, evidências de um lado, evidências de outro. E há um critério que separa as evidências. Em qualquer tribunal, o critério chama-se lei. Portanto, há algo que o mundo abandonou por conta de uma acusação inicial, e a gente volta lá para a cena do início do pecado e entende o que ocorreu. Há um sujeito, que é o que nos acusa, de decisões ilegítimas, que decidiu que a lei de Deus é injusta e resolveu viver sob outra lei, que ele mesmo criou para si. E quer impor essa lei que ele criou para si mesmo para todo mundo, porque ele não quer morrer sozinho. Lembra? O diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele já recebeu a condenação, já sabe qual é o seu fim, mas não quer ir sozinho. Então ele impõe sua lei sobre os outros para que as pessoas desviem o foco da lei de Deus, ou chamem a lei de Deus de injusta, ou até esqueçam que ela existe. O que a Bíblia nos chama a atenção como critério do juízo é o que está lá em Eclesiastes, no último texto, lembra? Capítulo 12 de Eclesiastes, os 2 últimos versos, o que diz lá? Lembra disso? Se não lembra, abre lá. Vocês estão com a Bíblia na mão? O que diz lá em Eclesiastes, nos 2 últimos versos? Oi? Sim. Por que eu devo temer a Deus? Lembra? Qual é o desenho que está lá? Lê o texto, abre o texto lá, lê inteiro. O final é esse mesmo. Tá? A partir do 3, Sim. né? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Portanto, o fim de todas as coisas, o que é? Tema a Deus e Tema a Deus. obedeça aos seus mandamentos. Por que eu obedeço ao mandamento? É o essencial para o Porque eu homem. temo a Deus. Isso é essencial para o homem, por quê? Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Ou seja, porque os mandamentos são importantes? Porque eu disse que eu temo a Deus e eu tenho que mostrar que isso é legítimo. Todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele, portanto, a acusação da galera é verdadeira. A decisão não é correta, a decisão não é legítima. Porém, se me ama e guarda os meus mandamentos, a acusação da galera não é legítima. Não sendo legítima, Deus se levanta em defesa do seu povo para dizer o quê? Eu sou o juiz e digo, ele fez. A decisão era legítima. E Deus há de trazer a juízo toda obra. Ah, mas a salvação não é pelas obras. De fato, não é. É pela graça de Cristo. Porém, uma vez salvo em Cristo, todo aquele que nele é salvo, anda como ele andou. Entenderam? Há um critério. A salvação não é barata, ela tem preço. Não tem preço para nós, mas teve para ele. Portanto, todo aquele que diz que é de Deus, vive como Deus protocolou a vida. Essa é a diferença entre o povo de Deus e Satanás. O problema é que Satanás inverte exatamente esse ponto. Ou dizendo, não há obras, não há julgamento, não há critério. Ou dizendo, o critério é tão duro que ninguém pode seguir. Seja por um ou por outro lado, eu desisto. E desistindo, eu me torno parte daqueles que com ele vão sofrer a consequência. Então, essa é a questão importante também no processo, de entender que se existe um tribunal, existe seriedade no processo. Não é trivial, não é leviano, como Satanás quis pintar como sendo. O que significa que, por que nós precisávamos da graça de Cristo? O critério é impossível para qualquer ser humano. O critério, de fato, é impossível, mas não para um ser humano criado por Deus. É impossível para um ser humano que se afastou de Deus e seguiu Satanás.
Essa é a parte da história que Satanás esconde. De fato, é impossível guardar a lei de Deus. De fato, é impossível passar pelo critério do julgamento. Mas é impossível para um pecador. Não é impossível para quem é perfeito. Por isso, Deus vem na sua perfeição ao mundo, se faz homem, prova que era possível, no mundo perfeito, a lei ser guardada, num mundo imperfeito, sendo perfeito entre nós. Ou seja, em condições piores das que Adão possuía, Cristo guarda a lei. Vive pelo Espírito, vive pela fé. Por isso, a expressão lá em Romanos ou em outros textos do Novo Testamento expressam que o que é justo vive pela fé, da fé, de fé em fé. Essa expressão é a demonstração de que um pecador, pela fé, pode observar a lei. Porque o poder que vem para ele não vem dele. Essa é a questão. Portanto, quando a gente percebe a artimanha do argumento de Satanás, a forma como ele enreda o mundo nessa pequena, mas precisa inversão do modelo, a gente trazer o juízo à tona é uma questão essencial. Essencial em que desenho? Porque o juízo traz como pano de frente e não de fundo a justiça de Cristo. Ou seja, o que é a mensagem do juízo? É o que Cristo fez por nós. O que é a mensagem do juízo? É a demonstração de que, uma vez tendo feito isso, todo aquele que crê vive como ele viveu. O que é a mensagem do juízo? É a demonstração de que isso foi tão sério que Deus não poupou nem seu próprio filho. É a descrição de que isso é tão preciso que resolveu o problema em definitivo. Daí a expressão do sacrifício contínuo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente em Daniel 8, na expressão da mensagem angélica. Ou seja, toda essa questão que envolve o juízo, ela é essencial para o tempo em que vivemos, porque o tempo chegou, só por isso. Ela sempre foi. Estava presente na figura do sacrifício no Velho Testamento, estava presente na cruz no Novo Testamento, está presente na essência da mensagem de Paulo, na mensagem de João, da mensagem de Pedro. Mas ela é para nós mais do que isso. Ela é o tempo que chegou. Se eu entendo isso, então a última cena passa a ser interessantíssima, que é a cena da lição. Diga, Parece pode que a falar. gente confunde um pouco quando a gente coloca paralelamente juízo e pensa no amor. Uhum. A ideia humana entre juízo e amor são Sim, como desconectadas. se fossem antagônicos, inclusive. Exato, a ideia de Deus, ele liga. Sim. E às vezes nós humanamente pensamos num Deus paternalista, Uhum. como é a sociedade do momento. Papai Noel. Os pais são paternalistas, a educação é paternalista de alguma forma, e a gente aceita todo mundo do jeito que está, e as correções praticamente não são muito importantes. Só que Deus, ele consegue unificar as duas coisas, mostrando o juízo e o amor ao mesmo tempo. E as outras pessoas que estão assistindo, eles não querem reconhecer, mas se eles pensarem, eles vão ver, há juízo e há amor da parte de Deus também. Você me fez lembrar de uma coisa antiga. O pessoal ainda usa nas partidas de esportes, ainda usa isso. Lembra desse sinal aqui? Cara ou coroa? Eu quero a moeda, eu não quero cara ou coroa. A cara é a justiça. A coroa é a graça. O que você quer? A cara ou a coroa? Eu quero a moeda, porque a moeda chama amor. Percebe? Amor tem duas facetas. De um lado, justiça, do outro lado, coroa. Quem quer um ou quer o outro, perde a moeda. Eu não quero nenhum nem outro, eu quero a moeda. Essa é a essência de juízo. Então, o que você está trazendo à tona, ou seja, não só não é desconexo, como as duas estruturas formam uma só, amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para quê? Mas antes disso acontecer, o que precisava acontecer? A morte. Então ele deu seu filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Ou seja, de um lado é a justiça, do outro é o amor, do outro é a graça, de uma mesma moeda que chama amor. Ou seja, quando alguém joga a moeda para o alto, Satanás diz, cara ou coroa? Deus diz, quer a moeda? Essa é a diferença. Essa é a essência da mensagem. Quando você olha Apocalipse 4 e 5, que é o que finalizou a lição, lembram lá? Qual é o título que estava na lição para Apocalipse 4? Lembram do título? Vislumbre do quê? Vislumbre
do céu. O que é olhar para o céu à luz de Apocalipse 4 e 5? Lembram do texto? Apocalipse 4 descreve que cena? Olhei para o céu e vi o quê? Um trono. Sob ele assentado alguém. E vem toda a descrição desse alguém. Vocês já repararam que na cena do capítulo 4, você tem todas as descrições do céu, mas falta uma pessoa? Quem está na cena do capítulo 4? Tem alguém sentado no trono, todas as descrições dele apresentadas. Tem alguém diante do trono, ou ao redor do trono. 4 animais, lembram? Quais são os animais? Abre lá, capítulo 4, vocês estão com o texto na mão. Quais são os animais que estão aí? Um leão? Boi? Um novilho? Quem mais? Uma águia? E quem mais? Um semelhante a... Percebe que cada um desses 4 símbolos que estão aí são símbolos usados para quem? Quem é o novilho? É o Cristo Rei. Lembra? O novilho era a oferta de sacrifício para a coroação dos reis, para as grandes festas, celebridades do reinado. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a águia? Quem é o cordeiro? E quem é o filho do homem? Quem não está na cena? Deus está na cena. Diante do trono de Deus, quem está? Os 7 espíritos, ou as 7 lâmpadas. Quem é ele? Espírito Santo. Os 4 sujeitos, os 4 seres viventes que estão ali, que trazem 4 dos 5 símbolos do Velho Testamento, representam quem? Jesus, mas ele não está na cena, só estão os anjos. Os anjos que circundam o seu trono estão ali, mas o trono está vazio. Ele não está na cena. Olha o capítulo 5 como começa. O que diz no capítulo 5? Como é que começou aí? Vi na mão direita do que estava sentado no trono o quê? Um livro selado com 7 selos. O que aparece na cena, na sequência da cena. Vi um anjo forte. Essa expressão é a expressão do Espírito Santo. Ele vai a público para que lugar? Ele dá um grito para o universo inteiro com uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é digno? Percebe? O Espírito Santo vai para o universo e grita com a voz forte que tem para o universo inteiro. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Qual é a resposta? Não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quem é que está segurando o livro? Deus o Pai. Quem é que está gritando? O Espírito. Quem não está na cena? Não foi achado ninguém digno, porque Jesus não está na cena. Qual o único momento da história em que Jesus não está na cena para essa afirmação? Não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para poder abrir o livro. Qual é o único momento na história em que isso é possível? Quando Jesus está morto. Está na tumba. Percebe a cena aqui? Você está vislumbres do céu. O que eu estou vendo no vislumbre do céu? O momento do desespero do universo. Porque ninguém foi achado digno. Qual é a cena que se segue a essa? Então eu, João, chorava compulsivamente, porque não foi achado ninguém digno. O que significa o quê? Não tem notícia boa. A história acabou. A esperança acabou. A hora que a esperança está para acabar, um dos 24 anciãos, lembra? Os representantes que nos assemelham na cena, ou seja, aqueles que, como nós, aguardam a mensagem de esperança, bota a mão no ombro de João e diz, calma, a cena ainda não acabou, é só um pedaço dela. O leão da tribo de Judá venceu e está chegando para tomar o livro, abrir o livro, desatar os seus selos. João enxuga as lágrimas e olha, quando ele olha com o olho embaçado, ele vê por trás do trono alguém entrando. Quem ele vê entrando? Cordeiro, tal qual sido morto, ou seja, recém-imolado, ainda com as marcas e sangrando. Essa é a cena. O que acontece quando ele sai de trás do trono? Toma o livro, abre o livro, desata os selos, o que o céu inteiro grita. Um cântico. Digno
É o Cordeiro. De abrir o livro, desatar os seus selos. Digno por quê? Diz lá, com o seu sangue comprou todos eles. Entendem a cena? A cena da justiça, a cena do juízo, ela começa a partir dessa cena, que é quando o Cordeiro entra em cena e resolve a primeira parte da conta, que é a possibilidade de que o julgamento ocorra. O preço foi pago. Por que vislumbres do céu? É importante nessa cena. Porque o sujeito que entra em cena e toma esse livro é aquele que se fez carne, filho do homem. Abre o espaço para a história seguir. Os 7 selos seguem a sua cena. Quando a gente chega nos 2 últimos selos, 6º e 7º selo, qual é a cena que está ali? O juízo e a redenção. Qual é o nosso tempo? O 6º e o 7º selos. Esse é o livro. O livro do quê? Daquele que comprou para que reinem sobre toda a terra. Levíticos, capítulo 25. Para quem ainda não assistiu o sermão, quando assistir vai ver o 16. A cena do juízo está no 16. A cena da redenção está no 25. O 25 é a história do jubileu. Entendem o que está acontecendo? A história é essa. A história que somos chamados a observar, ou seja, olhe para o céu, vossa redenção se aproxima, é a cena que João viu, no caso dele, a partir de capítulo 4 e 5, no nosso caso, a partir do capítulo 12 e 14. Nós vivemos a última parte do 12 e vivemos o 14. João vivia a primeira parte disso. E ele é chamado a olhar para o céu porque a sua esperança estava perdida. Cristo morreu. Nós somos chamados para o céu para ver outra cena. O Cristo ressurreto iniciou o juízo. O desespero é quando eu deixo de olhar essa cena. Por isso a lição terminou com essa questão, para a gente olhar para o céu e olhar para a postura correta, porque se entender isso, a vida nossa aqui passa a ser a vida da alegria e paz de quem sabe que a redenção de fato aproxima. É para isso que a gente foi convidado a olhar para a cena. O que eu espero é que essa seja a nossa realidade, porque o que a gente vai estudar daqui para frente é só a confirmação histórico-teórica de que o tempo começou. E se a gente entender isso, aí está pronto para os 2 próximos anúncios que precisam ser dados. Caiu Babilônia? Não participem dela. Esses são os 2 próximos anúncios que só podem ser dados para quem entende o tempo que está vivendo, entende a alegria de viver esse tempo. Que Deus nos abençoe, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque vivemos um tempo especial da história, um tempo de privilégio, um tempo de responsabilidade de anunciar essa mensagem e de vivê-la de forma plena, para que o mundo conheça que tu ainda se faz presente nesse mundo e que a redenção de fato se aproxima. Dá, Senhor, que possamos, por tua graça e pelo poder do Espírito, ainda contemplar a resolução de tudo isso em nossa geração, com a vinda de Cristo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.